Joseph Biden Jr., ou simplesmente Joe Biden, é advogado e político norte-americano. E agora, o recém-eleito presidente dos Estados Unidos da América. Nasceu em Scranton, na Pensilvânia, no dia 20 de novembro de 1942. Tem 77 anos de idade. Em alguns dias, completa 78. Filiado ao Partido Democrata. Foi o 47º vice-presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017, ao lado do então presidente Barack Obama. E agora, eleito o 46º presidente dos Estados Unidos. Entre 1973 e 2009, exerceu 6 mandatos consecutivos como senador. Biden concorreu sem sucesso à nomeação democrata para as eleições presidenciais de 1988 e 2008. Sendo que em 2008 foi escolhido como candidato a vice-presidente pelo senador Barack Obama. Porém, em 2020 conseguiu a nomeação para ser candidato e confirmando a vitória. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Retratando a Mente, o canal que descreve a mente das pessoas através do formato do corpo. Eu sou o Vini de Moraes, analista corporal, treinado, formado e autorizado pelo O Corpo Explica para fazer análises corporais. Hoje você vai conhecer como funciona a mente do próximo presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, que vai assumir o comando da nação no dia 20 de janeiro de 2021. Se gostou da proposta do vídeo, já te peço para que deixe o like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para ver mais conteúdos como esse aqui no canal Retratando a Mente. Sempre vou retratar a mente das pessoas, explicar como que elas funcionam e também você vai ficar conhecido como que é esse universo do O Corpo Explica e da análise corporal. Antes de você conhecer como que é a mente de Biden e como ele age diariamente, vamos entender como é possível saber como alguém funciona. Nosso corpo explica como nossa mente funciona. Meu trabalho como analista corporal é identificar características no formato do corpo que definem características do formato da nossa mente. Basicamente é assim, eu olho para o seu corpo e descubro como sua mente funciona. Este é um trabalho com embasamento científico e apenas profissionais certificados pelo O Corpo Explica podem fazer análises corporais. Já dizia Reich, um psicanalista nascido no antigo Império Austro-Húngaro, que contribuiu muito para a criação deste estudo. Não existe uma mente dentro de um corpo. Existe uma mente e um corpo entrelaçados, a ponto de a gente identificar características do formato da nossa mente no formato do nosso corpo. Num processo de análise corporal, a gente analisa 6 partes do nosso corpo: a cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. No caso de Biden, eu consegui analisar com mais profundidade essa parte de cima, ou seja, a cabeça, os olhos e a boca, que tem mais fotos propícias para análises. Também encontrei fotos de corpo inteiro, mas eu encontrei fotos que ele está de terno, e aí não são fotos que ajudam muito para a gente analisar, porque quando a gente vai fazer uma análise, a gente precisa enxergar o corpo da pessoa com mais definição, ou seja, como que é a curvatura do corpo. E aí a gente analisa pessoas com uma camiseta que seja mais justa, um short, um calção, que dê pra ver realmente como que é o formato do corpo da pessoa. E o Biden, como ele usa muito ternos, que deixa um pouco mais largo, ou então ternos que tem desenhos mais padrões, podem ver essa foto aí, ele do lado do Barack Obama, pode ver que tem o mesmo padrão de desenho, e aí a gente pode pensar que os dois têm o mesmo tipo de corpo. Mas não, são formatos de corpos diferentes. Então aqui eu não vou trazer porcentagens específicas da mente do Biden, porque eu não sentei na frente dele para analisar ele. Seria incrível poder fazer isso, mas infelizmente eu só consegui fazer com fotos que encontrei na internet. Vou trazer aqui com bastante precisão como é a mente dele, mas não com 100% de certeza. Para isso eu teria que analisar ele cara a cara. A gente tem que olhar 6 partes do corpo para poder encontrar características dos traços de caráteres. Existem 5 e todos eles são presentes no nosso corpo e na nossa mente. Cada um deles possui características físicas e comportamentais distintas. A gente analisa o corpo de alguém para identificar a intensidade e a porcentagem que cada traço de caráter tem em nós. No caso de Biden, ele tem 3 que são predominantes: o traço de caráter oral, o traço de caráter psicopata
e o traço de caráter esquizoide. Não se assuste com esses nomes, eles não são patologias e nem doenças, e peço que você esqueça tudo aquilo que já ouviu falar deles em filmes ou jornais e noticiários. Eles foram mantidos da literatura científica pelo O Corpo Explica. Então não se assuste com o que você já ouviu falar com relação a psicopata, esquizoide ou traço de caráter masoquista, que no caso não é tão presente aqui no Biden e eu não citei. Mas para você ter noção e conhecer os 5 traços de caráter, eles são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. O Biden possui 3 em potencial, que é oral, psicopata e esquizoide. Então, sabendo que o Biden tem esses 3 traços predominantes na mente e no corpo dele, podemos saber como ele funciona. E posso dizer, em primeiro lugar, que ele é um bom comunicador. Vocês podem ter visto várias vezes ele discursando, e ele faz isso com maestria. Então isso ele consegue fazer muito bem por conta do traço de caráter que ele tem, o traço de caráter oral, que é da comunicação. O traço de caráter oral, ele gosta muito de conversar, gosta muito de usar a boca para se comunicar, e o Biden tem isso muito bem. Então ele vai conseguir, assim, se comunicar muito bem e vai gostar de fazer isso com as pessoas. Então ele vai sempre gostar de se comunicar e conversar com as pessoas. Não só agora como o novo presidente, mas sim durante a vida dele ele deve ter feito isso. Não conheço ele muito bem próximo, mas o que o corpo dele me diz é que ele gosta muito da comunicação e estar presente com pessoas para conversar. E por conta disso, dele saber e gostar de estar se comunicando, ele também tem uma boa e uma ótima, na verdade, eu posso dizer, uma ótima capacidade de improviso. Então, se ele está aqui num ambiente em que ele precisa dar uma palestra ou que ele precisa dar um comunicado como presidente, ele não vai precisar sempre seguir um script ou algum texto que for escrito por seus auxiliares. Ele vai poder fazer isso com um texto que está ali na mão dele, por exemplo, claro, mas com tópicos e utilizando o improviso para conversar algo que ele já deve ter lido ou estudado antes. Então ele vai conseguir fazer isso com maestria, improvisar. Também, por conta do traço de caráter oral, que é bastante presente nele. Quem tem oralidade, no caso de Biden, é um ótimo comunicador, gosta de conversar, de estar à frente das câmeras, de estar junto de pessoas e tem uma boa capacidade de improviso. Ele vai ser um bom presidente que vai comunicar com as pessoas e vai ter a capacidade de improvisar as falas dele. Não quer dizer que ele vai mentir, que ele vai inventar coisas ali que tenha nada a ver, mas sim que ele vai conseguir fazer isso, essas comunicações, de formas que ele não precisa seguir um roteiro, que ele não precise ler. Ele consegue sim estudar com antecedência e chegar na hora, lembrar o que ele estudou e improvisar algum texto diferente e não um texto quadrado que seja uma leitura. Ele consegue sim improvisar. Agora, o que mais que os traços de caráter dele me diz? Me diz que ele é uma pessoa que é muito da articulação. Ele consegue articular e negociar com as pessoas que estão próximas dele. Ele é um bom negociador. E aí ele vai conseguir utilizar a sua capacidade de negociação para negociar com nações, por exemplo, para negociar até com seus parlamentares, ali com os senadores, vai conseguir negociar muito bem com a família dele, por que não? Para poder conciliar os horários dele como presidente ou horários junto com a família, por exemplo, ele tem essa capacidade e consegue articular. E por ter essa capacidade de negociação e articulação, Biden é alguém que gosta e consegue muito bem comandar equipe. Ele vai ser um presidente que vai saber muito bem comandar o país dele, comandar a sua equipe, comandar os seus discursos. Ele vai querer saber muito bem o que vai estar escrito para poder comunicar ou então até improvisar. Então ele precisa comandar o que está acontecendo à sua volta. Ele tem essa capacidade. Quem tem o traço de caráter psicopata é alguém que é articulador, é da negociação e gosta de comandar equipe. Não por comandar de ser mandão, mas sim para saber que vai dar tudo certo da forma que ele sabe que é o melhor. Porque ele consegue e tem essa capacidade de negociar, perceber quais pessoas têm cargos específicos e vai articular e comandar essas pessoas para que façam tarefas que sejam de acordo com o perfil dela. Quem tem esse traço, no caso de Biden, ele consegue identificar isso muito bem. E ele vai fazer com maestria. Agora a gente também pode perceber
que ele tem uma mente criativa. Uma mente que consegue criar coisas que mais ninguém poderia imaginar. O próximo presidente dos Estados Unidos tem uma mente incrível. Sim, posso dizer sim. Isso muito por conta do traço de caráter esquizoide, que também é muito presente nele. Quem tem esse tipo de traço tem uma mente criativa e consegue criar ideias que mais ninguém poderia criar, que mais ninguém imaginaria. E o próximo presidente dos Estados Unidos tem essa característica, tem esse traço de caráter que vai trazer essas ideias novas para o seu país. Pode ser ideias boas ou pode ser ideias ruins, ou pode ser ideias que pareçam boas e que não dê certo, mas uma coisa é certa, que ele vai ter várias ideias incríveis. Pode ser que não saia da mente dele, pode ser que não saia do papel, pode ser que ele nem tenha coragem de apresentar, porque isso acontece com quem tem esse traço de caráter, mas uma coisa é certa, ele vai utilizar esse traço para ter ideias incríveis e vai ficar animado com isso. Agora, vai depender também da aceitação do seu público, dos seus eleitores, dos cidadãos lá dos Estados Unidos, para que aceite. E se ele se sentir muito rejeitado por conta de suas ideias, por conta do seu trabalho, pode ser que ele não utilize muito bem esses recursos. Que se você tem esse traço de caráter, vai me entender. Quando alguém não aceita muito as suas ideias, você acaba travando e utilizando essas ideias só na sua imaginação e não colocando para o mundo. Então esses são os principais traços de caráteres do Biden. Com eles, a gente consegue perceber que o Biden é alguém que consegue, gosta e tem preferência por estar na frente de pessoas, comandando elas, articulando com elas, comunicando com elas e improvisando, trazendo até, de certa forma, as suas ideias para o mundo. Ele vai ter essa capacidade e vai gostar de estar mais tempo à frente de pessoas e aparecendo em público. Mas ele tem uma boa porcentagem de momentos que vai preferir estar em caverna. Quando a gente diz caverna, são dois traços de caráteres que preferem não aparecer muito, preferem estar mais na deles, mais assim no seu próprio mundo, sem muita exposição. E isso é muito por conta do traço de caráter esquizoide que é bem presente no próximo presidente dos Estados Unidos. Então, nos momentos que ele vai criar, vai ter as suas ideias, ele vai preferir estar ali sem aparecer muito. Agora, nos momentos que ele precisar articular, negociar e comunicar, vai ser bom para ele vai conseguir estar na frente das câmeras, vai conseguir conversar com o seu público. E esse pode ser um dos conflitos internos dentro da mente do Biden. Ora ele vai querer aparecer na frente do público, ora ele vai preferir estar sozinho consigo mesmo na sua imaginação. Você também pode descobrir como sua mente funciona e saber quais são os traços de caráteres presentes em você. Aqui na descrição tem um link que vai direto para minha agenda e você mesmo pode agendar um horário e passar por um processo de análise corporal comigo. A análise corporal é feita por chamada de vídeo, então eu posso atender pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Por que não atender você e você descobrir como que você funciona? Sabendo como você funciona, você pode resolver problemas na sua vida e descobrir por que você tem dificuldade com foco, por que você não consegue emagrecer, por exemplo, por que você não consegue levar sua ideia ao mundo e não se comunicar muito bem com pessoas. Ou então, por que você carrega o mundo nas costas e carrega as dores dos outros e não tem tempo para você mesmo? Ou então, por que você não gosta de ser manipulado? Tudo isso você pode descobrir passando por um processo de análise corporal. Então clique aqui no link da descrição, vai lá na minha agenda, vai ver qual dia que está disponível para mim. A gente faz a chamada de vídeo e aí a gente descobre como que você funciona. A análise corporal é uma sessão que demora em torno de 1h30 e nesse período você já vai saber como que você funciona e vai poder resolver problemas na sua vida. E quais são os formatos que me disseram que Joe Biden tem esse tipo de mente? Vamos observar nessa foto. A foto do rosto, onde a gente consegue observar a cabeça, os olhos e a boca dele. Essa foto me trouxe bastante informações e conseguiu me dizer que ele tem esse tipo de mente, trazendo os traços de caráteres oral, psicopata e esquizoide. Vamos observar aqui o formato da cabeça dele. Podemos ver que ele tem uma testa mais evidente, com duas entradas ali em cima. Também tem o rosto um pouquinho redondo, pode ver que ele torna um pouquinho redondo. Aí quando chega na parte de cima na testa, a testa fica um pouquinho mais evidente e nesse momento ela para de ser redonda. A testa elevada com essas entradas no cabelo são características do traço de caráter esquizoide.
o traço de caráter que eu disse, que traz bastante característica para o Joe Biden, de que ele tem uma mente brilhante. Então, ali a gente consegue observar que ele tem o traço de caráter esquizoide. Na parte mais de baixo, onde fica mais redondo e com as maçãs do rosto mais evidente, até por conta que ele está sorrindo, demonstra que ele tem oralidade, ou ele tem o traço de caráter oral. Então, o rosto mais redondo e com essas maçãs do rosto mais evidente são características do traço de caráter oral. E onde a gente consegue observar o traço de caráter psicopata? A gente consegue observar no sorriso dele. Quando a gente tem alguma pessoa que tem um sorriso torto, que o sorriso fica mais puxado para um canto, por exemplo, isso é característica do traço de caráter psicopata. Pode ver que o sorriso dele puxa para o lado direito. Vamos ver outra foto aqui, ó, também quando ele está conversando com a boca mais aberta, também puxa para o lado direito. Numa foto oficial que ele tem aqui, também a gente consegue observar que puxa para o lado direito. Então, isso é bastante do traço de caráter psicopata. E a partir desse sorriso a gente consegue perceber que ele é um bom negociador, um bom articulador e alguém que consegue comandar equipes. E se você gostou do vídeo, peço que se você ainda não deixou o like, curte o vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo para outras pessoas conhecerem como que é a mente do próximo presidente dos Estados Unidos e ative o sininho para ser o primeiro a ficar sabendo quando eu postar o próximo vídeo. Comente aqui embaixo se você gostou desse tipo de conteúdo e também comente qual que é a próxima pessoa que você quer que eu explique como que funciona a mente dela. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, obrigado por me acompanhar e até o próximo!